Já chegou por aqui a doutora Cloriza Linhares, ela que é do PMB, né? PMB, Partido Movimento... Partido da Mulher Brasileira, Partido da Mulher Brasileira, PMB, e ela é pré-candidata ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Doutora Cloriza, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado pelo convite, aceito o convite de estar aqui conosco, porque o nosso programa, a gente abriu esse espaço para os candidatos, já está com mais de 15 dias que a gente vem entrevistando aqui os candidatos, seja a deputado estadual, deputado federal, senador, governador, e eu digo sempre, o intuito das nossas entrevistas é tornar esse espaço uma vitrine, para que o povo possa conhecer as pessoas, os pré-candidatos, e não conhecer somente a pessoa, conhecer as ideias, o que é que essa pessoa pensa, quais são os seus projetos, por que é que essas pessoas querem ser candidatos, por que elas querem ser candidatas a deputado, a senador, a governador, e assim a gente está trazendo aqui para que as pessoas possam ouvir, assistir no YouTube aí, ou em qualquer nosso aplicativo, e ver e sentir, para depois você definir, olha, eu vou votar, fulano, ciclano vai ganhar meu voto. Por quê? Porque está falando a verdade, porque tem propostas interessantes, porque tem ideias bacanas, aí depois no final, não sei em quem votar, porque eu não sei o que, não, você vai votar porque não quer, porque aqui a gente está mostrando quem são os candidatos, trazendo a verdade dos fatos dos candidatos para você. Então, eu começo com a senhora. Doutora Cloriza Linhares, se apresente, diga o seu nome, quem a senhora é e por que a senhora quer ser candidata a governo do estado. Bom dia. Bom dia, Carlos Nascimento, e bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham aqui, né, no programa De Olho na Cidade. Queria agradecer primeiramente a Deus ter chegado aqui ao seu convite. Cloriza Linhares, ela faz parte de uma família, mãe doméstica, o pai terminou o 2º grau, trabalhou tempo em supermercado e micro e pequenos empreendedores, né? Vendi algodão doce aqui no centro de Mossoró, ali onde era a antiga parada dos ônibus, em frente ao mercado. Vendi suquinho em caixa, vendi leite, né? Numa bicicleta dentro do isopor, aqueles leitezinhos de pacote, líquido. E a gente foi assim, cresceu trabalhando. Cloriza, a graça para a honra do nosso Senhor, ela teve a oportunidade de terminar a faculdade na UERN de contabilidade, também terminamos direito, estamos cursando psicologia. Cloriza também tem algumas pós-graduações, entre elas a gente tem gestão pública, segurança pública e cidadania. Cloriza também foi professora lá no Eliseu Viana, curso técnico em contabilidade. Também fomos policial penal, hoje servidor do Tribunal de Justiça, vereador em Grossos, auditei as contas lá no Conselho Curador aqui em Mossoró, da UERN. Então, assim, a gente tem alguma coisa, né, ao longo do tempo, a gente estudou bastante, porque quando não se tem muito, o estudo sempre vai ser uma alternativa, não só para a vida da pessoa, mas principalmente para a transformação de um município, de um estado ou de um país. É preciso ter um povo educado, um povo qualificado, e isso vem através da educação. Graças a Deus. Mãe de 2 filhos, um que nasceu com a deficiência, mas para a honra e glória do nosso Senhor, venceu a excepcionalidade. E além disso, Cloriza também, né, está aqui nesse pleito, não porque ela tenha escolhido, não porque ela tenha atrás para ser pré-candidata. Eu costumo dizer que eu me preparei para a vida e a vida me convidou para ser política, porque foi realmente assim. A primeira vez que eu fui pré-candidata aqui, infelizmente, pela essa ceboseira que é a politicagem, né? Na hora de dar a legenda, um ano após caminhar pelo Estado, simplesmente não deram, né? Em razões que a gente já sabe. Então, agora, recebi, durante 3 meses, fiquei recebendo convite, eu relutei, disse que não queria, mas diante da situação que a gente vê, diante dos nomes que estão aí postos e diante do que a gente está passando, então eu acho como cidadã, né, que muitas vezes a gente só reclama, chama todo mundo de ladrão, senta numa cadeira e passa a terceirizar a nossa responsabilidade. Na verdade, cada um
é responsável pelo governo que a gente tem. Há pessoas que vão dizer, eu não, que eu não votei, você é responsável também pela sua omissão. Porque os omissos, muitas vezes, impedem que um nome melhor chegue lá. Pela falta de ir lá e votar, ou se não votar nulo e branco. Mas, enfim, Cloriza está sendo o agente da mudança e está dando a sua contribuição. E acredito que a gente possa realmente transformar o estado do Rio Grande do Norte. Isso é uma prova muito viva, porque se você for olhar para os ativos naturais, só os ativos naturais do Rio Grande do Norte, a gente percebe quanto ele é rico. Ok, muito bom. 7 horas, 29 minutos, o currículo da doutora Cloriza aí é muito bom, viu? Muito interessante. Vocês puderam aí acompanhar. Então, se depois eu dizer, não tenho quem votar. Vocês estão vendo? Eu gosto de começar assim perguntando quem é a pessoa e por que quer ser candidato. É uma pergunta óbvia, mas é interessante para a população saber, né? Então, a gente chama de vida pregressa. O que o que ela já fez, o que quer fazer e quem é essa pessoa. Deixa eu abraçar aqui, Ian Souza está aqui no nosso Instagram, acompanhando aqui a nossa pré-candidata a governadora, Diângela Márcia e também Regenilson, estão aqui no nosso Instagram. Doutora Cloriza, me diga uma coisa, vamos começar, eu vou começar, já que a senhora falou aí na questão da educação, a senhora disse que é fundamental para qualquer um cidadão, e eu também acho e concordo com a senhora, como é que a senhora avalia o Rio Grande do Norte ser o segundo estado do país com a pior educação do Brasil? O primeiro lugar é para o Pará e o segundo é o Rio Grande do Norte. Tem a pior educação, é avaliada a pior educação, a segunda pior educação do Brasil. Como é que a senhora avalia? É alarmante, né? Ele ocupa o segundo lugar em evasão escolar e o percentual de reprovação chega a 14%. Então, são índices muito altos que a gente tem aqui no nosso estado. Isso é apenas um reflexo do que a gente tem visto, né? Que a gente tem um estado muito violento, a gente tem um estado com a mão de obra de pouca qualificação. Então, a gente tem também pessoas hoje que muitas vezes terminam a faculdade que não sabe fazer as 4 operações. A gente vê também um ensino de baixa qualidade. O que é que faz a gente perceber, né? Perceber que se a gente quer a mudança, se a gente quer transformar o Estado, a base de tudo começa na educação. E essa educação não vem só na escola, vem da família. É preciso ter políticas públicas que cheguem a partir da família e vá até a formação desse ser humano que possa ingressar no mercado de trabalho. E quem ganha com isso é o Estado. Jamie Heckman, né, um Nobel em economia, né? Em 2000, a gente está em 2022, são 22 anos, ele já falava que o maior investimento que se faz, né, a forma de maior ganhar, lucrar, é investir na primeira infância, que vai desde a gravidez até 6 anos de idade. O que é que tem a ver isso com educação, com desenvolvimento, com economia? Tudo. Os países hoje desenvolvidos, mais ricos do mundo, são os maiores índices de desenvolvimento, né? Em educação. E aí, o que é que se tem? Você tem uma sociedade menos violenta, quando você faz esse investimento na primeira infância, educação e tecnologia. Aí você vai ter uma sociedade mais produtiva, porque ela vai ter um nível de conhecimento melhor e vai ser educado melhor, né, de forma mais estruturada. Você vai ter uma redução na gravidez precoce de crianças na adolescência, que isso não é bom para uma sociedade. E a gente vai ter uma sociedade mais saudável, ela vai adoecer menos. Isso são uma pesquisa que ele fez de anos, e com essa pesquisa, vários países começaram a investir na primeira infância. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo do Criança Feliz, que já foi baseado nessa pesquisa. Mas ainda ela é muito, como eu posso falar, muito discreta, muito pequenininha esses investimentos. Então, é necessário investir em políticas de base, políticas que possam chegar desde a família, que está ali à margem da sociedade, onde não tem saúde, não tem educação, não tem saneamento básico e não tem uma oportunidade ou uma perspectiva de futuro. E é necessário que haja políticas públicas para poder atender a essas necessidades. A senhora já tem algum projeto em mente, chegando ao governo do Estado, para a educação?
Com certeza, a educação é um dos carros-chefe. O nosso carro-chefe é o desenvolvimento econômico sustentável. Por quê, Cloriza? Porque eu só vou poder investir na educação, na saúde, na segurança, em infraestrutura e assim por demais, se eu tiver dinheiro, vamos ser claros. Então, é preciso colocar as contas públicas em dias e ter dinheiro suficiente para poder fazer os devidos investimentos. Então, a gente tem muitas escolas aí que estão em frangalhos, é preciso recuperar essas escolas, é preciso equipá-las e tornar um ambiente atrativas para o aluno, né? Que vá à escola e não entra na parte de evasão escolar, como a gente está vendo esses números. Mas, acima de tudo, é preciso ter políticas públicas que entrem dentro da casa da pessoa e que possa trazer um pouco de perspectiva futura, porque as pessoas hoje não têm essa perspectiva. O estado do Rio Grande do Norte está com fome. Eu passei fome, Carlos Nascimento. Eu também. E a gente sabe como é triste. A fome deixa um desespero, uma insegurança, uma vulnerabilidade sem tamanho. E é preciso ter políticas públicas que garantam alguma coisa. Pessoas passaram um dia sem ter o que se alimentar, ainda mais com criança dentro de casa, mas não se fala isso. Como é que você vai para a escola com a barriga vazia? Você não consegue aprender. Muitas pessoas vão para a escola para obter a merenda escolar. Uma das pós-graduações que eu tenho é em psicomotricidade relacional. E eu, psicomotricista, lá em Grosso, passei quase 2 anos numa escola pública municipal. E eu lembro que tinha crianças que iam para a escola para ter o que comer. E eram crianças extremamente agressivas, eram crianças desestimuladas, eram crianças rebeldes. E a gente, com um trabalho de 3 meses, conseguimos resultado fantástico. E é essa metodologia que a gente já faz, leva para todo o estado do Rio Grande do Norte. Eu consegui dar palestra a mais de 100 municípios, 10 é lei, inclusive Mossoró, a psicomotricidade relacional, é uma lei, e aqui eu deixo um apelo para o prefeito, Alisson Bezerra, para que possa tirar do papel essa lei, porque essa lei diminui a violência. No Ceará foi aplicada no município, digo isso porque acompanhei lá, faço parte, né, voluntariamente das pessoas que desenvolve o trabalho da psicomotricidade relacional, e foram escolhidas nas escolas municipais, entre elas, a com maior índice de violência e menor índice de aprendizagem. Quais são elas? Aquelas localizadas em favela, em Fortaleza. E das 18 escolas selecionadas, porque lá são muitas, todas as 18 conseguiram melhorar seus índices. Para você ter exemplo, a violência nessas escolas chegou a ser 50%, cerca de 50% melhorado, diminuída a violência. Além disso, a aprendizagem dessas crianças houve uma melhora em 48%. Sem falar limite, autoestima, enfim. Então, é uma metodologia barata, porque você qualifica o seu professor e permite que um professor no mês consiga fazer o trabalho até com 600 crianças. Então, é uma coisa barata para o município, para o estado, e que poderia já estar sendo utilizada como uma ferramenta para melhorar a questão do comportamento e, principalmente, crianças que vêm de famílias desorganizadas, que muitas vezes provoca essa intervenção no futuro saudável para essas crianças. Então, é necessário chegar, sim, com políticas públicas nessas famílias, nessa parte, na base da sociedade, que começa tudo com a família. E a escola é apenas uma continuidade. Cloriza tem, sim, o que apresentar. E a gente vai, logo deve estar apresentando, através do nosso plano de governo, em detalhes. 7h38. Genilson Paulino está aqui também no nosso Instagram, está acompanhando aqui a nossa entrevista com a pré-candidata ao governo do estado, Cloriza Linhares. Doutora Cloriza, nós sabemos que na maioria das vezes, não só desse governo de Fátima Bezerra, mas de outros governantes, como, por exemplo, Robson Faria, Iberê, Rosalba Ciarline e outros governantes que passaram aí pelo estado, eles, na maioria das vezes, eles priorizam Natal e a Grande Natal. Parece que o governo do estado ele se atém até a reta Tabajara. De lá para cá, os governantes eles se esquecem do interior do Rio Grande do Norte, dessa região toda. Eu pergunto à senhora, a senhora chegando no estado, a senhora já tem algum projeto de desenvolvimento para o interior, para a interiorização do estado do Rio Grande do Norte? Por exemplo, em Mossoró nós só temos uma indústria aqui chamada de Itagrês, que ela vive mais fechada do que aberta. Vive mais sem funcionar do que funcionando.
Quando ela chegou aqui, no propósito era para dar emprego, salvo engano, anunciaram de 3 mil pessoas empregadas. Hoje não tem 200 lá, por aí vai. E o que a senhora tem nesse desenvolvimento de interiorização do Estado para trazer o emprego para a nossa região, para a nossa cidade, porque a gente vê as pessoas passando necessidade por falta de ter emprego para ter a sua dignidade. É verdade, Carlos Nascimento. Eu costumo dizer que o Rio Grande do Norte ele é rico em ativos naturais. A gente tem a eólica, a gente tem a energia solar, a gente tem terras férteis, a gente tem água em abundância e de qualidade. A gente, além disso, tem o petróleo e gás. Verdade. Além disso, a gente tem a parte de minérios, a gente tem reservas naturais de ferro, de tungstênio, de feldespato, a gente tem caulinha, a gente tem calcário. Então, são minérios... A gente tem o sal, né? Que exatamente. 80% do sal produzido no país sai daqui, é mais de 80%? 95% da produção do todo o Brasil sai daqui, o sal marinho. Da nossa região. Da nossa região. Além disso, né, aí a gente fica olhando, só estou falando de ativos naturais, não estou falando da parte de industrialização. Aí o que é que a gente vê paralelo a isso? Não é à toa que o Rio Grande do Norte cada vez mais vem encolhendo economicamente. Hoje a gente já está perdendo pela Paraíba, que foi inferior ao Rio Grande do Norte em todos os aspectos. Mas nesse último trimestre aí, doutora, o Estado do Rio Grande do Norte bateu recorde de arrecadação. Mas não de desenvolvimento econômico. Não, eu sei, de arrecadação. Só que essa arrecadação, como eu já disse, fica da reta Tabajara para lá. E nós aqui da nossa região, eu acredito que mais de 70% dessa arrecadação sai daqui, dos nossos produtos que a gente tem aqui, que é a nossa fruticultura, que é o sal, que é, como a senhora falou, o calcário. Nós aqui geramos muito mais renda do que a Natal e a Grande Natal. E eles ficam com essa arrecadação toda, e para nós aqui, eu digo que eles comem o bolo para a gente chamando farelo. Pois é, então quando a gente olha para o estado do Rio Grande do Norte encolhido, tem a ver com alguns aspectos. Primeiro, não há incentivo fiscal para as pessoas que investem no nosso município, as pessoas daqui, entendeu? Então, os empresários também, né? Sim, é isso que eu estou falando. O micro e pequeno empreendedor, que é ele quem emprega realmente. Cerca de 78% da mão de obra que está empregada hoje é micro e pequeno empreendedor. E que muitas vezes são pessoas que vendem sua casa, seu carro, toma dinheiro emprestado para montar o seu negócio, mas não há um incentivo de apoio. São marginalizados pelos governos. São, exatamente. Então, quando você fala, Cloriza, em relação ao interior, por isso que a gente está hoje dessa forma. Como assim, Cloriza? É por isso que o Rio Grande do Norte não se desenvolve, porque hoje, além desses recursos naturais que eu falei, a questão do interior tem essa parte dos minérios, né? E o que é que acontece? A gente também tem um turismo, que é o carro-chefe hoje do Rio Grande do Norte, que leva a arrecadação, é o comércio e o serviço no PIB, né? Hoje também a extração do sal faz parte significativamente no PIB também. Mas aí o que acontece? A gente tem regiões serranas, a gente tem regiões litorâneas, a gente tem cultura religiosa, né? A questão, ou melhor, o turismo cultural, a gente vê aí Chuva de Bala, que é explorado em relação à invasão de Lampião, isso é uma questão cultural. E, infelizmente, eles não fazem o devido investimento, que é na infraestrutura, para que o turista chegue no estado do Rio Grande do Norte e saia da Grande Natal, aquelas praias circunvizinhas. Nós temos aqui o Deus ser muito benevolente conosco. Temos aqui praias belíssimas, por exemplo. A Praia de Cristóvão, que a senhora conhece muito bem, sim, da região litorânea, não perde nada para Canoa Quebrada. Só que lá as pessoas usaram da inteligência, fizeram bons hotéis, boas pousadas, e lá investiram. E hoje Canoa Quebrada é conhecido mundialmente. Cristóvão é uma praia lindíssima, Ponta do Mel, Redonda, Baixa Grande, Upanema, são praias lindíssimas. E a gente não tem nem sequer o acesso. Como é que se faz turismo de uma forma dessa, doutora? Sem acesso, é difícil, né? Mas eu vou além de Canoa Quebrada. Hoje tem Fortinha, hoje tem Jericoacoara, que tem voo internacional direto. Então a gente pega essa questão, quando eu volto a dizer, por que o Estado não sai do canto? Porque não investe. Não há investimento para desenvolver economicamente, como volto a dizer. Então, o interior é uma mina de ouro e que está sendo menosprezada pelos governos. Então, na verdade, era para ser utilizada para que esse desenvolvimento chegue. Vou citar alguns exemplos, porque você falou na industrialização. Aqui na região, há 20 anos, na nossa região Polo Costa Branca, há 20 anos se fala no polo cloroquímico. Esse polo cloroquímico serviria justamente
justamente para trazer essas indústrias para explorar. Porque hoje o Rio Grande do Norte, ela exporta a matéria-prima e depois importa o produto beneficiado. Mais caro. Exatamente. Olha, para ter ideia, que eu falei aqui do caulim. O caulim é a matéria-prima para fazer o quê? A tinta e também para fazer a celulose que se faz o papel. Poderia ter indústrias aqui, já que a gente tem a matéria bruta? Poderia. Mas eu vou além disso, eu vou para o feldespato, que é outro minério que a gente tem aqui, reservas desse minério. É exportada de forma bruta, mas poderia estar aqui para ser a parte de vidro, é utilizada para o vidro. Industrialização do vidro. Poderia ter indústrias de vidro aqui. Aí a gente vai para o Açu, a gente vai aqui para a região da Maísa, né? E a gente também tem a parte da agricultura. E aí poderia ter fábricas de quê? Indústrias de quê? Polpa, doce. Então, assim, a gente tem todo o espaço e tem toda a condição de se industrializar, porque todo país e o que está faltando? E estado que seja desenvolvido, ela tem que ter essa parte de tecnologia e indústria. E o que está faltando para isso ser feito? Está faltando um governo que tenha vergonha na cara, que deixe de lado seus interesses pessoais e queira desenvolver o Estado economicamente para garantir o emprego e renda e uma vida economicamente saudável para o seu povo. Mas por quê? Antigamente eu achava que era incompetência, mas não é não, Carlos Nascimento. Na verdade é falta de interesse para que o nosso povo continue desempregado, vulnerável. Sendo submisso a eles. Exatamente, para que eles possam se manter no poder. Tanto é que se você observar, as pessoas, em sua maioria, são os mesmos políticos que estão aí. Aí você vai pegar o Ceará, que deu um salto muito grande economicamente, eles costumam fazer uma renovação, viu? Eles lá usam mais da inteligência. Olha, vereadora Sozinha está aqui conosco, essa vereadora lá de Almina Afonso. Coisa está nos acompanhando boa. aqui agora, né, no nosso programa. Olha, o Ceará é tão sabido, eu digo essa coisa sabido porque é para o povo entender, tão inteligente, que nós temos a maior produção de camarão do país é nossa, é do Rio Grande do Norte. Aí o que o Ceará vai? Ele vem aqui, compra o camarão em grosso, né? Natural, in natura, como a gente chama. Quando chega lá, eles fazem um selo, colocam um selo nesse camarão e diz que é do Ceará. Ele diz que é a maior produção do país, de camarão do Ceará, mas que na verdade eles levam daqui, lá só fazem selar, colocar esse selo. Você já imaginou como é a nossa situação? Como aqui a gente vive desprovido de inteligência? Isso mesmo, e não é só o camarão, não. Aqueles vidrinhos, aquela arte. O caju, a castanha, eles fazem muito isso com a castanha, que é nossa aqui de Serra do Mel, com doce de caju, com tudo isso eles fazem isso. Eles selam lá e dizem que a produção é cearense. É como aquela areia colorida, né? Aquele artesanato. Ele exporta até para fora do Brasil, mas isso é aqui de Grossos. A maior produção é aqui de Grossos. Então, assim, isso tem sido uma prática pelos políticos, mas eles têm um interesse, né? Que é manter o povo escravo da necessidade, da vulnerabilidade, para que agora, em período de campanha, possa ir visitar. Tanto é visitar os municípios, tanto é que eles vão visitar municípios, não é para falar com o povo, não, é para falar com lideranças. E a gente sabe o que é que eles vão fazer com essas lideranças. Só que o povo está acordando, sabe, Carlos Nascimento? O povo está cansado, o povo está sofrido. Eu acredito. A gente está vivendo um processo de mudança. Agora, toda mudança leva um certo tempo. É por isso que nós estamos abrindo esse espaço aqui para entrevistar os políticos, os candidatos, para que o povo possa abrir os olhos da mente e ver realmente quem é que está falando a verdade, quem é que tem ideias interessantes, quem é que tem boas propostas, para que a gente possa não errar de novo, né? A gente possa, quem sabe, aí acertar. Olha, gente, nós estamos entrevistando a pré-candidata ao governo do Estado, doutora Cloriza Linhares. Ô, doutora Cloriza, me diga uma coisa, nós já falamos aí de educação, falamos de infraestrutura, de economia, e agora eu quero que a senhora me fale. A senhora, como é agente de segurança, já trabalhou na área e ainda trabalha, né, porque trabalha no tribunal, né? E como é que a senhora vê essa violência que está se disseminando aqui no estado do Rio Grande do Norte, principalmente no interior? E além das pessoas sendo humilhadas, vilipendiadas, assassinadas, agora eles estão mexendo até com a estrutura. Eu estou dizendo que o Estado de Direito está perdendo para o Estado marginal. Porque eles estão agora matando polícia, né, policiais. Esse final de semana aí foi uma coisa assim absurda. Tivemos crimes em Itaú, Tibau, Apodi, Mossoró, aí lá para Grande Natal, mataram 2 policiais.
A senhora já tem no seu plano de governo alguma coisa no sentido de barrar essa situação, de fazer com que a segurança do Rio Grande do Norte possa ter um rumo diferente ou não? Carlos Nascimento, a gente tem formação em Direito, a gente tem uma pós-graduação em Segurança Pública e Cidadania e tivemos a experiência de trabalhar 5 anos na Mário Negócio e na Cadeia Pública de Mossoró. Além disso, sou casado com um delegado de Polícia Civil, delegado Johnson, né, que trabalhou 25 anos, foram cerca de 25 anos de profissão. Então, o que eu posso falar a você é que a gente conhece segurança pública, não é de ler em livro ou de ouvir falar, não. A gente vive segurança pública. Até porque uma vez você, policial, sempre policial. Se amanhã houver um assalto, alguma coisa, e descobrir que você é policial, você é morto, como a gente viu, né? Um policial que foi morto dentro de casa depois de descobrir quem era policial. E ainda foram comemorar o tráfico, ainda foi soltar fogos de artifício. Então, você vê a situação em que vivemos hoje. O agente da segurança, aquele que sai para a rua para proteger a sua vida, aquela pessoa que é responsável para que o crime não aconteça, está sendo morto. Você imagina a nossa situação. Então, quando esses agentes são colocados em risco, quando esses agentes estão sendo mortos, né? Você imagina em que situação a população já está. Então, esse é um reflexo muito grande. O estado do Rio Grande do Norte sempre oscila entre do 1º ao 5º, né, em violência e em morte de policiais. Então, a gente vê índices altíssimos para o Brasil. O estado do Rio Grande do Norte vem apresentando. E eu costumo dizer que a segurança repressiva sempre ela é a pior. Por quê, Clóris? A repressiva é que entra a polícia militar, a polícia civil, aí vem o judiciário e a penal. Quer dizer, depois que a coisa está sem jeito. Por que você fala isso, Clóris? Porque como policial penal, eu tive a oportunidade de fazer minhas graduações e pós, o meu tema de monografia foi uma pesquisa científica, né, de pesquisa, que eu tracei o perfil do preso, tirei e coletei dados um a um durante 5 anos consecutivos e tive a oportunidade de traçar esse perfil. E a gente encontrou lá como é esse perfil do nosso preso. 5 anos consecutivos. Cerca de 95% da população carcerária nesses 2 estabelecimentos era oriundo de famílias desorganizadas, em que a figura paterna, a figura masculina não existia. Ou mesmo era alcoólatra, era agressivo, era assassino, ou estava preso, ou usuário de droga. Esse modelo de presídio aqui, ele consegue regenerar alguém? Nenhum modelo de presídio aqui no Estado. Nenhum, não só no Estado. No Brasil, a gente tem visto que não há. E, além disso, eram pessoas oriundas de famílias desorganizadas, né, cerca de 95%, mas cerca de 80%, 85% da população carcerária não tinha sequer o Fundamental 1. Era um semi-analfabeto, muitas vezes só sabia escrever o nome. Além disso, não tinha profissão. Eu perguntava, qual a sua profissão? Eles diziam, carroceiro, flanelinha. Isso não é uma profissão que a pessoa possa dizer que é um profissional. Então, além disso, eles viviam em média com meio salário mínimo, uma família em média de 4 a 5 pessoas numa casa. Então, você vê que tem que te atacar na base. E volto a dizer, a gente entra na base com políticas públicas para diminuir essa questão da insegurança. Mas, paralelo a isso, aí a gente entra na repressão. É preciso aparelhar as polícias, é preciso dar proteção às polícias, no sentido de que políticas de moradia, políticas de saúde mental, que eles possam ter assistência médica, mas tem que ter tecnologia. A gente não tem tecnologia. Um plano de saúde você vai com a digital. E hoje ainda estamos no sistema manual de ficha, na hora de você reconhecer os digitais. Então, pelo amor de Deus, a gente está ultrapassado, a gente está desaparelhado, as delegacias caindo na cabeça, não há o devido acompanhamento e nem há o devido tratamento aos nossos agentes de segurança que vai para a rua dar a própria vida para salvar a nossa. E é essa a realidade que a segurança vive. Então, é preciso, sim, ter viaturas, ter mais contingente, a gente tem um contingente muito inferior ao necessário. Segundo o doutor Luiz Fernando, que veio aqui, ele disse que o déficit da Polícia Civil hoje aqui, em Mossoró e região, é de 73%. Pois é, aí você imagine. Além disso, tem a militar, né, que está naquela parte das ruas. Outra decadência também, em déficit, né? E sem falar em carro, viatura, um dia desses a gente viu Agora, eu ainda parabenizo as nossas polícias, tanto a civil como a militar. Eu acho que eles tiram leite de pedras, porque com a dificuldade
dificuldade que eles têm de trabalhar, eles ainda fazem muita coisa. Apesar de, como a senhora falou, se tivesse mais investimento por parte do Estado em tecnologia e material humano, seria diferente. Mas eles ainda fazem muito. É verdade, Carlos Nascimento. O que me chama também mais a atenção é a questão das leis. A gente está no período de eleição. É necessário escolher seu deputado federal, o seu senador com critérios. Porque muitas vezes as pessoas reclamam que a lei é isso, a lei beneficia, enfim. Eu trabalho no judiciário. E, ao final, um juiz, pelo menos de primeiro grau, não vou falar lá do Supremo, porque misericórdia, eu desaprendi direito com o Supremo agora, mas a nível de primeiro grau, vai se aplicar o que está no papel. E hoje tem leis que estão aí que você não pode dar um baculejo, vou falar esse termo popular. Quer dizer, a polícia está no meio da rua, tem alguém suspeito, mas não pode dar um baculejo mais, porque tiraram esse direito do policial. Então, como é que se vai fazer segurança pública? É por isso que o Estado de Direito está perdendo para o Estado marginal, né? Exatamente, porque estão sendo melhor representados do que o nosso. Então, está na hora de mudar isso. E quem pode mudar é o Congresso Nacional, porque a nível de lei penal, né, processual penal, quem faz isso é o Congresso Nacional. E através de bons deputados, né? Que tem que ser eleitos. Exatamente. São 8 horas, estamos chegando ao final do programa. Deixa aqui os microfones para a senhora ficar à vontade aí. E agora vamos falar de política. Quem são os candidatos de Cloriza, por exemplo, candidato ao Senado, candidato a presidente da República? A senhora já tem parceria com o senador, com o candidato a presidente, já tem seus candidatos a deputados federais, deputados estaduais. A senhora já tem, assim, vamos dizer, uma chapa pronta, um palanque pronto? Olha, eu sou do PMB e hoje a gente está caminhando junto com o Patriota, né? Tanto o PMB como o Patriota, a nível de deputados estaduais, estão prontos. Patriota, creio que a nível federal também. O PMB, a nível federal, ainda não está completa. E nós temos como senador, né, pré-candidato ao Senado, Ney Lopes, né? Ney Lopes que tem legado dentro da política. Conheço o ex-deputado Ney Lopes, foi deputado várias vezes, se não me engano, 7 ou foi 6 mandatos no Rio Grande do Norte. Um excelente nome, um excelente quadro, um homem muito inteligente, fez várias leis para o Brasil e para o estado do Rio Grande do Norte. Tem muito serviço prestado ao nosso estado, o ex-deputado Ney Lopes, eu o conheço. Para quem não sabe, a questão do genérico, né, foi ele, a questão do royalties para pequenas propriedades também foi ele, mas enfim. Além disso, eu sou uma mulher conservadora, de direita, eu sou uma pessoa que defende a família, a minha pátria, ama a Deus sobre todas as coisas, sou cristã. Então, a pessoa que melhor nos representa hoje é o atual presidente Jair Bolsonaro. Ok, então obrigado. Tenha um bom dia e volte outras vezes. Eu que agradeço, Carlos Nascimento. Fiquem com Deus.